Bom, gente, não sei se dá para chamar de semana decisiva, mas os debates e a discussão com relação à concessão da BR-386 tem ganhado forma na nossa região nas últimas semanas. Um assunto muito discutido, é que eu cito dois eventos que tivemos este final de semana. Na sexta-feira tivemos um evento da SIC Teutônia, tivemos um evento da MVAT, que em dois aspectos e em dois locais diferentes buscaram justamente essa discussão para ouvir a população e ouvir representantes da nossa região. Acima de tudo isso, né, que seja discutido e que a gente possa encontrar um formato ideal. Mas parece que esse formato ideal cada vez é mais, se não distante, mas pelo menos pelo jeito é cada vez mais sem uma resolução. Cíntia, me ajuda aqui, tudo bem, Cíntia? Bom dia, Cíntia Agostino, presidente do CODEBAT. O que dá para dizer que essa está mais distante, há a falta de um denominador comum, a gente vê algumas vertentes daqui e dali. Tudo bem, Cíntia? Bom dia, Vinícius, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. Um prazer estar aqui. E o tema não é nada simples mesmo, nos faltam inclusive palavras, né? O que acontece para o nosso ouvinte ter clareza é que nós não temos ainda as informações daquilo tudo que a gente está discutindo, do que realmente vai ser aceito ou não pela NTT. Para nós termos uma ideia, né, enquanto grupo, dia 31 de janeiro foi lançado um edital que eles chamam de chamada pública pela Agência Nacional de Transportes para consultar a sociedade sobre uma concessão de rodovias. Tá? E essa é a primeira de várias concessões de rodovias que o governo e que a União pretende fazer até o final deste governo. Nesta concessão ou nesse edital estão 468 quilômetros lineares, 101, divisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um trecho, 290, que hoje já é concedida, então nesse caso é uma nova concessão, porque ali é um contrato que está se encerrando esse ano de 20 anos, a 448, que é a nossa rodovia do Parque, e a 386. Até o entroncamento lá na 285 com Carazinho, com Passo Fundo, lá em Carazinho. Para o nosso ouvinte ter ideia, dos 468 quilômetros, 260 são na 386. Quer dizer, nos afeta muito. Desde que esse edital foi lançado, nós estamos nos movimentando. Só que nos faltam informações, e talvez esse é o termo que falta aí, Vinícius. Falta a transparência das informações que nos foram repassadas. Vinda de quem? Do DENIT, porque eu acompanhava também, nesse mesmo termo, o vereador de Lajeado, Kniphoff, né? Ele queixava-se disso, né? Ele foi para a imprensa se queixar disso, inclusive do desrespeito da NTT. O que acontece? Da NTT, né? O DENIT é só o órgão que acaba executando, quem faz isso tudo, e a equipe técnica desse projeto é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, da NTT, e vinculada ao Ministério de Transportes, tá? Então, as questões técnicas e políticas são decididas entre a NTT e Ministério dos Transportes. O que aconteceu? Bom, para o nosso ouvinte ter ideia, oficialmente duas audiências, uma em Porto Alegre e uma em Brasília. O que aconteceu na audiência em Porto Alegre? O que nos parece, assim, o Rio Grande do Sul debate muito, o Rio Grande do Sul quer falar, o Rio Grande do Sul quer amadurecer, né? E depois nós tivemos oportunidade para dizer isso para eles. A NTT não estava preparada para o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. A NTT não estava preparada para vir a Porto Alegre e receber quase 500 pessoas numa audiência. E a audiência foi muito pesada, porque as pessoas foram questionando, nos faltam informações, não há transparência no que a gente está vendo, nós não fomos chamados para debater antes. E aí todas as falas vieram nesse sentido. A NTT, em vez de estar disposta naquele momento ao diálogo, ela recuou e começou a defender o projeto. E aí a situação ficou bastante difícil na relação. Já nessa primeira audiência, e nós tínhamos feito uma reunião, a audiência foi na quinta-feira, nós fizemos uma reunião na segunda que antecedeu, com mais de 100 pessoas, lá na Univat, chamada pelo CODEBAT, e nessa nós definimos assim: a primeira questão é pedir prazo e pedir uma audiência no Vale. Nós não vamos discutir a 386 em Porto Alegre, em Brasília. E todas as falas, algumas mais críticas, outras menos, e o Vale do Taquari estava lá com muitos representantes, disseram isso. Nós queremos discutir no Vale. E isso mostrou para eles que, bom, né, nós estávamos dispostos a levar isso adiante nessas condições, e nós queremos debater melhor o projeto.
Isso foi numa semana. Na semana seguinte, que era dia 23, nós fomos num grupo também a Brasília. A audiência em Brasília, obviamente, pela distância, Sim. havia menos pessoas, mas as falas foram nesse mesmo sentido. Como eles sentiram isso, já lá em Brasília eles nos disseram, sim, vamos fazer uma audiência em Lajado. Isso surpreendeu o governo, surpreendeu os representantes do DENIT e da NTT? Da NTT, sim, porque eles não imaginavam. E ontem a gente conversava, inclusive, ontem não, na sexta-feira, numa dessas reuniões com um ex-diretor da NTT, ele dizia assim, eu não me lembro disso ter acontecido na NTT, deles terem aberto mais audiências, porque eles estão acostumados a fazer uma audiência pro forma. Pro forma Brasil, a forma, ir lá apresentar e, ok, nós, não só nós, representantes da 290, da 101, todas as regiões, Botucaraí, que fica, né, somos as duas regiões mais afetadas aqui, a região de Montenegro, da 386, todos disseram a mesma coisa, nós precisamos ter mais clareza do edital. E aí o que ocorre, né? Conseguimos então audiência para agora, quinta-feira aqui em Lajado e sexta-feira em Soledade, né? Então as duas regiões vão ter audiência. No entanto, já na saída em Brasília, eu disse para os representantes do Ministério do Transportes, nós precisamos ver aberto esse edital, porque nós não temos clareza dele. E é isso que é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Por exemplo, para o nosso ouvinte ter ideia, tem uma circulação média de veículos de todas as praças e tem teto de tarifa por praça. Nós estamos questionando essa circulação média, porque lá se fala uma média de 18 mil veículos dia, nós imaginamos que isso é maior. Nós temos informações extraoficiais que na 386 são 30 mil veículos dia, dependendo quase do trecho. Quase o dobro do que eles estão prevendo. Dependendo do trecho. Claro que isso é média, então a nossa queixa é, nos comprove os 18 mil ou nos dê oportunidade para mostrar os 30 e discutir. Porque pode ser os 18, mas a gente não consegue enxergar isso. Esse processo, ele tem ligação direta, por exemplo, com o valor das tarifas? Sem dúvida, é ele que é a base de todo o resto, né? Porque é o que circula de média de veículo que vai... ver quanto entra no caixa. Isso aí, e a quantidade de obras, etc. e tal. Então ele é o primeiro dado, ele diretamente está vinculado a todo o resto. Ele determina praças, locais das praças, valor e a quantidade de obras, por óbvio, né? Então essa é uma das primeiras questões. Ou nos comprovem e abram essa informação, ou vamos debater ela. A segunda questão, e aí essa foi uma das que mais a gente também trabalhou, e essa eles já abriram dizendo assim, é possível nós trabalharmos. O início da obra da duplicação estava previsto lá no 12º ano. É uma concessão de 30 anos, onde nós começaríamos a ter obra na metade da concessão, depois do primeiro terço dela. É inaceitável para a sociedade pagar 10 anos para começar a ver a obra, tá? E aí, nesse caso, eles disseram assim, a gente pode tentar fazer uma modelagem, jogar isso para antes, tem que olhar a questão da tarifa, e o tempo todo eu dizia assim, mas a este teto de tarifa nós não temos capacidade de pagamento. Por que nós temos dito isso, né, Vinícius? Porque o Vale do Taquari já tem 3 passos de pedágio estaduais. Tá? Então, para o nosso ouvinte ter noção do que nós estamos falando enquanto região. Tem uma em Boa Vista, tem uma em Encantado, tem uma em Cruzeiro. Então, vai para o Vale do Rio Pardo, vai para a Serra ou vai para a região alta, tá rodovias cercado. Estaduais, temos 3. Aí, o que estava nos escapando agora, a 386, vai ter 2 para ir, Soledade e Tiúgo, para ir para a região de Passo Fundo, e 2 para ir a Porto Alegre, uma em Fazenda Vila Nova e outra em Montenegro. Nós estamos novamente cercados. E aí o que ocorre? Nós perdemos competitividade pelo fato de que outras regiões não o têm. Se todo mundo tivesse nas mesmas condições, o que já é ruim, porque o nosso direito de ir... Teoricamente ninguém quer pagar pedágio. Porque é o nosso direito de ir e vir, teoricamente ninguém quer pagar. Ok, mas nós estamos até admitindo se isso vai fazer realmente ter investimentos, ter mais segurança, diminuir o custo de manutenção, melhorar o custo de logística. A gente pode admitir. No entanto, não nessas condições. E aí nós perdemos competitividade porque outras regiões não o têm. E que condições que nós temos hoje, Cíntia? A questão do edital, ele já foi publicado, lançado, ou estão na parte da discussão ainda? E isso talvez que tenha surpreendido mais os órgãos, né, como a NTT. Vocês buscar essa discussão num pré-lançamento do edital, e é aí que tem se encontrado a maior dificuldade na abertura desse edital, de sentar para negociar? Porque como eles têm, assim, e nós estamos na fase de chamada pública, é isso mesmo, o edital não está publicado. O que eles dizem? Depois das audiências,
Nós vamos coletar todas as informações, considerar ou não e publicar o edital. Qual é o nosso medo? Que não considerem aquilo que a gente está falando. Né? Que não considerem tudo que a gente levou nas audiências públicas, né? Até porque nos falta clareza. Nas audiências a gente tem muito mais perguntas a fazer do que proposições a fazer. A obra, a gente diz assim, tem que trazer para um menor tempo, mas a gente não tem nem clareza de todas as obras. Nós identificamos que algumas não estão lá e que a gente precisa que estejam. Algumas nós não concordamos. Mas então desse pré-edital vocês tiveram acesso? Sim, não, isso é público, está lá no site da NTT, todos nós temos acesso. Então, mas só que assim, a informação não está aberta o suficiente. E mais, a maioria de nós somos leigos. Sim. Tem coisas que assim... técnica. Muito técnica, tá? Que quem consegue fazer uma leitura são engenheiros. Tá? E não nos foi apresentado, feito uma apresentação onde mostra, aqui vai ter essa obra, aqui vai ter isso, aqui vai ser aquilo. Que foi o que a gente pediu para eles trazerem agora. Não sei se vão fazê-lo, mas a gente pediu encarecidamente que na audiência aqui em Lajeado mostrem a 386 trecho a trecho, para nós enxergarmos o que realmente vai acontecer. Sim. O que nós temos dito? Só abrindo o edital, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos melhorar, aí nós vamos conseguir nos posicionar. Sim. Se nós somos favoráveis ou ao contrário, porque até agora nós não estamos dizendo isso. Tá? Nós estamos dizendo que nós precisamos debater mais. Muito bem, Cíntia Agostini, presidente do Codevate, está conosco hoje pela manhã. Bom, Cíntia, essa audiência agora é dia 16, quinta-feira. Quinta-feira, que é a que estava sendo esperada, né? Ela já estava prevista ou vocês conquistaram essa audiência para aqui para o Vale também? Ela não estava prevista, né? Nem essa, nem a de Soledade. Estava prevista Porto Alegre e Brasília. O que me chama a atenção justamente é esse fator, né? Esse fator que surpreendeu a NTT. E vocês esperam que eles venham mais preparados, por exemplo, do que nas audiências de Porto Alegre e Brasília? Sim, porque Porto Alegre foi difícil, Brasília já foi bem diferente, eles já estavam mais abertos ao diálogo, tá? Então a gente imagina que eles venham com uma discussão diferente aqui em Lajeado. Eles vão ser muito pressionados, não só aqui em Lajeado e em Soledade. As pessoas precisam mostrar para eles que nas condições que está posta não dá, e é essa a nossa fala o tempo todo, mas eles vão vir, eu imagino que sim, mais preparados. E o que a gente está fazendo, né, para nós não corrermos o risco de chegarmos na audiência, ou de eles coletar todas as informações da audiência e não levar em conta, nós estamos indo a Brasília hoje. Nós estamos indo a Brasília hoje, representantes do Codevate, da ANVAT, da SIC, da AVAT, tá? E nós temos audiência amanhã com o ministro dos Transportes, com o presidente da Câmara Federal e com a bancada gaúcha, para dizer assim, nós queremos formar um grupo de trabalho para abrir esse edital. E esse grupo de trabalho com representação, e vai também representação do Botucaraí, que né, vai junto com a gente. Nós queremos abrir esse edital e este grupo de trabalho conseguir captar essas informações todas, nos comprovem o que vocês estão colocando ou aceitem as nossas sugestões, que aí sim nós vamos conseguir ter uma posição melhor. Nós não queremos correr o risco das audiências acontecer e realmente a gente não poder mudar ou pelo menos propor um edital que seja melhor para a sociedade. Tá? Porque pode ou não acontecer essa concessão. Ela pode ou não acontecer. Mas nós também podemos apoiar ou não apoiar. Até agora a gente não tem dito isso. Né? Porque nos falta muita informação para a gente ser a favor ou ser contrário. Há um prazo que a NTT tem estabelecido? Como é que vocês e o prazo também foi postergado por causa desses pedidos nossos. Mas não muito, né, Vinícius? O prazo seria 17 de março. Eles postergaram mais 15 dias até dia 31, para dar tempo dessas audiências que estão sendo feitas. Nós, inclusive, estamos dizendo assim, nós queremos esse grupo de trabalho para abrir, para discutir, para colocar obras para dentro que precisam ser postas, para trabalhar tempo de obra, para ver a questão do teto da tarifa, que assim não dá, né? Tudo isso a gente está dizendo ali. Tudo isso a gente está dizendo ali. E se precisar, nós vamos pedir mais prazo, mais ainda. Né? E nós vamos ficar trabalhando nisso. Nós não precisamos, em 2 meses, decidir 30 anos. Nós temos que ter maturidade para ter essa decisão. Sem dúvida, a discussão vai ser ampla
E esperamos que nós encontremos aí um denominador comum, né, para toda a região. A questão de pedágio, quando envolve dinheiro, quando envolve bolso de contribuinte, é sempre bastante complicada, né? Porque a gente acaba vinculando só tarifa, né? Isso. A gente pensa em pedágio, tarifa, pensa em pedágio, tarifa. Não vê o ônus nem o bônus muitas vezes, né? Mas é importante que vocês, enquanto representantes da nossa região, discutam com a NTT e com os órgãos que estão à frente desse processo. Tá bom, Cíntia? Vinícius, me permite um minutinho ainda. Nós estamos todos muito traumatizados com o nosso histórico de concessão e de pedágio. Quero dizer que este contrato já é melhor, porque é um contrato que Brasil afora melhorou muito, mas que ele tem muito para melhorar. E nós vamos fazer de um tudo para que isso se torne, ou possivelmente se torne, um contrato justo. Caso ele não for justo para a sociedade, nós vamos defender de que ele não aconteça. Então, por óbvio, né, a todos os nossos ouvintes, ninguém quer pagar pedágio. Talvez a gente tenha que pagar para ter mais segurança, para ter guincho na rodovia, para ter ambulância, para o nosso custo de logística diminuir, para os nossos custos, os custos de manutenção diminuir. Talvez a gente tenha um ganho nessas condições. Mas se nós não tivermos clareza disso, nós não vamos defender um projeto como esse. Então, esse é o nosso trabalho agora nas próximas semanas. Muito bem, boa audiência, uma boa viagem a Brasília, Cíntia, e com certeza teremos muito que conversar ainda depois dessas audiências. A gente vai acompanhar também a audiência do dia 16, que é importante, que acontece em Lajeado, e a gente vai ficar aí atentos aos próximos desdobramentos. Tá bom, Cíntia? Boa semana a todos nós, boa viagem, repito, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Vinícius. Um convite para todos estarem lá no dia 16 participando, e logo a gente traz mais informação para o nosso ouvinte. Legal. 8h23, breve intervalo, na sequência mais informações.